Sou o Thiago Barreto, criador do canal e dono de cão. O assunto que eu venho conversar com vocês hoje foi o assunto que eu fui questionado essa semana sobre do pessoal que participa do grupo ali comigo. Eu vou falar um pouco com vocês sobre correção. Quando a gente pensa em correção, a gente a gente já pensa em uma atitude errada que o nosso cão tenha, que a gente quer eliminar, corrigir, quer que isso não mais aconteça. Mas antes disso, a gente tem que dar um passo para trás e pensar o que levou o nosso cão até aquela atitude. Então, quando a gente pensa em erro ou correção, quando a gente pensa em correção, a gente pensa em erro. Então, a gente pensa o que levou o nosso cão a cometer aquilo ali. O primeiro passo é esse, tá? Mas hoje eu vou ser direto ali, um pouco mais na parte da correção. E depois eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, a gente tem que levar em consideração que o cão, o pensamento dele é muito simples. Ele aprende de dois jeitos. Se ele tem um comportamento e aquilo gera algo positivo ou agrega alguma coisa para ele, ele vai repetir. E quando ele tem um comportamento e aquilo frustra ele tem algum resultado negativo, alguma coisa negativa liga ele aquele comportamento, ele tende a não fazer mais, e se ele repetir e aquela situação acontecer de novo, ele acaba eliminando aquele comportamento. Então, eu vou dar dois exemplos que a gente teve essa semana. Um deles seria a respeito da roupa no varal. Thiago, o meu cão, eu tenho um problema com ele porque ele pega a roupa do varal. De que maneira que eu posso eliminar esse comportamento? Bom, é o seguinte, como eu falei, a gente primeiro tem que ver o que aconteceu que gerou esse comportamento, né, que fez ele repetir. Então, ele teve algum estímulo positivo para ele repetir esse comportamento de roubar a roupa do varal. Então, olhando assim por fora, eu imagino que em algum momento ele pegou aquela roupa do varal ou no instinto de brincadeira, foi brincar com uma toalha, uma roupa, aquilo fica chacoalhando no vento, então instiga realmente o cachorro, principalmente um cachorro que tenha o drive de caça, né? Um cachorro que esteja, sem brincadeira, né? Um cachorro que ele esteja ocioso. Então, aquilo ali para ele é um convite para brincadeira. Então, já é um estímulo positivo. Outra coisa, de repente, ele puxou a roupa do varal e deitou em cima, fez uma cama confortável, também é um estímulo positivo. Então, esses são alguns exemplos, né? Que tem vários exemplos, que gerou um estímulo positivo que fez ele repetir esse comportamento, né? Então, mais ou menos por aí a gente já tem uma noção do que fez ele repetir. E de que maneira eu posso corrigir esse comportamento? A sugestão para situações desse tipo, ela se torna o seguinte: a gente tem que agir de maneira inteligente, de uma maneira que quando ele for ter esse comportamento, que já virou um padrão, que ele já sabe que vai ter um estímulo positivo, a gente inverter e fazer com que essa situação se torne ele tenha um estímulo negativo, né? Então, tem algumas maneiras a gente fazer isso. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que é o seguinte: como a gente quer que o cão, sempre que a gente chama, a gente quer que ele venha, a gente não pode estar ligando estímulos positivos à nossa presença, à nossa pessoa, porque senão, vamos supor, digamos que ele foi lá e pegou a toalha, eu peguei a toalha, esfreguei o focinho dele na toalha, eu bati nele com a toalha, isso não é interessante, porque ele vai ligar aquela agressão, aquele estímulo negativo não ao que ele fez de errado, mas à pessoa que puniu, entendeu? Então a gente teria que usar a inteligência para punir ele de uma maneira que ele não ligue a punição ao dono. Eu posso dar como exemplo, a gente gosta de meio que criar uma armadilha para eliminar esse comportamento. E uma coisa que a gente pode usar, por exemplo, né, entre várias coisas negativas, a gente pode, vamos supor, botar uma pá, uma enxada, uma ancinho, uma vassoura em cima da corda do varal, de maneira que a hora que ele for puxar, aquilo cair no chão e faça um barulho, tem algum estímulo negativo. Não sei, uma panela com água, vamos supor, que a hora que ele vai mexer na roupa do varal, aquilo ali cai em cima dele, uma panela com pedras, e gere esse estímulo negativo. E com algumas repetições desse estímulo negativo, a gente acaba acessando esse comportamento ruim. Então, essa seria alguma forma de fazer isso. Porém, a gente tem que ver que, às vezes, algumas pessoas fazem, fiz uma vez e não deu certo. Não é assim que funciona. Tu vai ter que fazer de uma maneira
é uma armadilha. Então, tu vai, a hora que tu escutar aquele barulho, tu tem que ir lá, recolher tudo para que o cachorro não reconheça aquele material e realmente se torne uma coisa negativa, porque o que ele não conhece, ele tem medo. Então, se você deixar aquilo ali cair, de repente ele vai e liga, isso é só uma vassoura, né? Ele liga aquilo ali, não, isso aqui eu já conheço, não é nada de estranho, então não vai me fazer mal, então tu não vai conseguir cessar esse comportamento negativo. Uma outra coisa que aconteceu também essa semana, que foi um outro exemplo, é sobre cachorros, cães que vão no lixeiro. Então, a gente partindo do mesmo princípio, que ele aprende estímulo positivo, ele repete, estímulo negativo, ele cessa o comportamento, ou ele vai repetir mais uma, duas vezes, até que ele vê que não é mais interessante. Então, suponhamos que o cachorro ele vai no lixeiro. O cachorro é marvado, ele só espera eu virar as costas, ele vai no lixeiro. Então, uma maneira de se corrigir isso, primeiro é o seguinte, né? Vamos ao estímulo positivo. O que faz ele repetir isso? Vamos supor que ele vai no lixeiro, chega lá, tem um pedacinho de carne, um resto de carne. Então, é um grande estímulo positivo, né? Na verdade, no lixo tem muitas coisas que atraem o cachorro. Então, quando ele vai lá e ele acha um resto de comida, uma tampa de margarina, né, que ele fica lambendo, isso aí tudo são várias coisas que podem ser um estímulo positivo, até um saquinho de carne que tenha o gostinho do sangue, principalmente um cão que tenha uma alimentação baseada em ração, que não é problema nenhum, mas com certeza a carne é muito mais atrativa do que a ração, então isso também pode acontecer. E a gente pode estar corrigindo essa atitude da mesma maneira, criando uma armadilha, com uma panela com pedras, com qualquer coisa positiva. Então, isso a gente elimina esse comportamento, certo? Mas agora vem o que realmente eu gostaria de explicar para vocês, que é o seguinte: o que faz o meu cão pegar a roupa no varal? Pegar o lixeiro. Primeiro, que o meu cachorro ele não pode ter acesso ao varal e nem ao lixeiro sem a minha presença. Entende? Então a gente já parte por aí. E esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles com certeza vão eliminar esse comportamento, se você fazer de uma maneira correta. Porém, se o problema for comportamental, ou seja, se o cachorro não me obedece, eu simplesmente vou eliminar aquele problema, ele não vai fazer aquilo, mas ele vai fazer outro. Ele vai ter outro comportamento. E, de repente, um comportamento até pior. Ele pode começar a roer a casinha, né? Porque às vezes a parte do varal ali é um cachorro que está ocioso, que quer um pouco de exercício, um cachorro que quer chamar a minha atenção. Então, de repente, eu indo eliminando esse comportamento, eu posso estar direcionando para ele a um outro comportamento pior, ou latidos em excesso, um cachorro que se manipula, que se mutila, que come o próprio rabo. Então, por isso que é importante eu saber, antes da correção, eu saber o que levou o meu cão a fazer aquilo ali. E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque dificilmente eu não tenho um cão educado eliminando más atitudes. Eu tenho um cão educado ensinando boas atitudes. Então, é isso que eu gostaria de deixar muito, muito claro e ligar diretamente à correção. Porque muitas vezes você vai assistir o vídeo, você vai lá, descobri como fazer para eliminar esse comportamento. E se você fazer bem feito, você vai eliminar esse comportamento. Porém, se você não for a fundo saber o que está levando seu cachorro a fazer isso, se ele está ocioso, se é porque ele quer chamar minha atenção, se ele acha que o território é dele e tudo que está dentro é dele, um cão territorialista, um cão que me lidera. Então, isso realmente vai deixar meu cão educado. Eu mostrar para ele o que eu quero, não eu eliminar o que não quero. Hoje não foi hoje, foi ontem ou antes, acredito que foi ontem. Eu estava conversando com uma pessoa desse nosso grupo e ela assim, tá bom, Thiago, mas então como é? O meu cachorro, ele me morde, ele rói e eu não consigo tá em cima dele 24 horas. Eu trabalho, eu tenho uma vida. Bom, gente, tudo tá ligado a uma rotina básica. E o meu cachorro, ele tem que estar solto sobre a minha supervisão. Quando eu não estou supervisionando, ele tem que estar no lugar dele. No lugar dele. E eu não posso deixar o meu cão aprender coisas que eu não quero. Eu tenho que ensinar o que eu quero.
eu ainda usei para ela assim, ó, você já ouviu falar, não sei, ditado popular, não sei se é isso que se refere, mas o não não existe. Então eu não consigo corrigir o meu cachorro dizendo o que eu não quero. O que eu tenho que fazer é mostrar para ele o que eu quero. Eu tenho que ensinar ele como eu quero que ele se porte, de que maneira é interessante para mim ele fazer alguma coisa e isso vai se tornar interessante para ele também. Então, a melhor maneira de eu corrigir um cachorro não é eu corrigir, é eu não deixar ele aprender errado. E isso é uma das bases da educação canina e de um cachorro educado. Então, eu até usei os 2 primeiros exemplos, porque para deixar bem claro e falar de uma maneira que fique ciente para vocês, que não, que quando eu vou lá e resolvo aquele problema, na verdade o cão ele tem vários problemas, e quando eu vou e elimino um problema, eu não estou educando o meu cachorro. De repente eu estou fazendo com que ele vá e crie outro problema para substituir isso. O que realmente deixa o meu cão educado é a rotina do dia, é o período de alimentação, é relacionado ao território do cachorro, é um cão obediente, um cão que me obedece e sabe que eu quero bem para ele, tá? Isso, como eu falei, eu usei exemplos de correção sem bater, sem xingar, na verdade, sem nem ligar a correção à minha pessoa. Mas isso eu não estou educando, eu gostaria de deixar bem claro que isso eu estou remediando um problema. Que antes de eu ir lá e mostrar, como eu já falei, o que eu não quero, eu tenho que ensinar para o meu cachorro o que eu quero. Entende? Isso também a gente vê com outros problemas relacionados à higiene do cachorro. Thiago, ele faz as necessidades no meu tapete, ele faz cocô por onde ele quer, eu fui, esfreguei o focinho dele no cocô, no xixi, ele não aprende. Ele não aprende. Porque a questão não é tu corrigir o cachorro e depois que uma correção tu só está remediando, ou tu está transformando o problema em outra coisa. De repente, pior, tu vai ter um cão mais mal, com uma educação pior. A questão da educação canina está em eu mostrar para o meu cachorro o que eu quero, certo? Mais um ponto que eu acho interessante, de a gente estar conversando aqui, já que a gente está falando sobre correção, quando eu vou corrigir o meu cachorro, é porque eu entendo o quão frustrante é, de repente, tu chegar cansado de um dia de trabalho, né, que realmente a gente corre bastante, hoje em dia o que menos a gente tem é tempo, e tu chega em casa de um dia cansativo de trabalho, e tu chegar em casa, ou as roupas do varal estão espalhadas por tudo, o lixo espalhado por tudo, o cão rói os móveis, e eu entendo o quão frustrante é isso. Porém, a gente tem que saber como corrigir e fazer de uma maneira correta que realmente transforme o cachorro no que eu quero. Uma correção, na verdade, quando eu me refiro à correção, eu quero dizer a educação que eu quero que o meu cão tenha. Então, está tudo muito relacionado a duas coisas. Uma, não deixar o cachorro aprender o que eu não quero. E outra, mostrar para ele o que eu quero. Um cachorro que ele faz o que quer para chamar minha atenção, ou qualquer outro comportamento negativo, quando eu vou dar outro exemplo para vocês. Vamos supor que o cachorro foi lá, ele revira o lixo, e no lixo não tem nada atrativo para ele, ou ele pega uma roupa, ou uma... E às vezes ele faz isso para chamar minha atenção. E quando eu vou lá e brigo com ele, e falo, não faz, não isso e aquilo, se ele queria a minha atenção, ele conseguiu. Ele conseguiu. Então, a partir da hora que ele aprender que fazendo aquilo ali, ele consegue a minha atenção, esse comportamento tende a repetir. E se isso acontecer 3 vezes, é o suficiente para ele gravar e condicionar esse comportamento. E isso se repetir, e depois, a hora que eu tentar eliminar, que ele aprendeu aquilo ali, dificilmente eu vou conseguir. Porque aquilo ali já ficou gravado na cabeça do cachorro. Então, isso também é importante de a gente saber. E como, voltando um pouco, só para me fechar o pensamento que eu queria fechar antes, que eu estava dizendo sobre quando tu chega em casa e o cachorro fez aquela bagunça, independente de qualquer bagunça, e eu brigo com ele. Ele não vai ligar essa minha briga ao que ele fez. Porque já passou, ele não sabe por que tu tá brigando. Para ele ali, ele fez o cachorro,
ele brincou, já passou. Se tu não conseguir eliminar, na verdade, na hora que tu chegar ali, ele não sabe por que tu tá brigando com ele. Isso acontece muito nas fezes. Com a parte da higiene, de tu ir brigar com o cachorro, ele fez, eu fui lá e briguei com ele. Ele não sabe por que tu tá brigando. Ele liga que tu brigou com ele porque ele fez as necessidades, mas ele não consegue entender que tu brigou com ele porque ele fez as necessidades no local errado. Para o cachorro não tem local errado. A partir da hora que ele está solto, ele vai fazer onde ele achar que deve. Eu gostaria que isso tenha ficado claro. Espero ter expressado de uma maneira que vocês entendam isso aí. E por hoje é isso aí. Espero vocês mais vezes. Quem gostar, dá um cliquezinho, acompanha a gente, que por aqui a gente vai ter muito mais assunto, vamos falar muito mais de cachorro. Tá ok? Por hoje é isso. Um grande abraço, dono de cão.